Alice no País do Quantum, a física quântica ao alcance de todos, de Robert Gilmore, parte 8. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 8. O Castelo Rutherford. Alice ficou olhando as sombrias alturas do Castelo Rutherford que paravam acima de sua cabeça. De onde veio isso? Ela perguntou a seu acompanhante. Como chegamos aqui, vindos do poço do potencial do átomo? Preciso lhe dizer que em nenhum momento nós estamos indo a algum lugar. Permanecemos estritamente nas vizinhanças do átomo, mas estamos agora mais ou menos localizados em seu centro. Na verdade, mais do que mais ou menos, o que você vê na sua frente é o fundo daquele poço de potencial. Não reconhece o mesmo objeto? Não, certamente que não. Alice respondeu com veemência. O poço potencial era um poço, era um buraco que descia. Isso é uma torre que sobe. Muito diferente. Não é tão diferente quando se para pensar, respondeu Fóton. O núcleo gera um campo elétrico, e esse mesmo núcleo fornece uma energia potencial negativa para todos os elétrons negativos que estejam nas proximidades. Quando você está acompanhada por tipos como os elétrons, você naturalmente vê o potencial como um buraco que desce. Partículas nucleares, como os prótons, são partículas carregadas positivamente o tempo todo. Por isso, se por acaso eles forem chegando sem avisar, verão que sua energia potencial está aumentando à medida em que se aproximam do núcleo. Isso faz com que eles mantenham uma boa e respeitosa distância, pois o campo elétrico funciona como uma barreira. É por esse motivo que ela se chama barreira de Coulomb. Os núcleos odeiam visitantes inesperados. Se você estiver metida com sujeitos do tipo deles, você verá o que eles veem. Uma parede de potencial em volta do núcleo. Como vou entrar então? Perguntou Alice. Não sei se vou conseguir passar por cima da parede. Tenho certeza de que ela vai ser bastante eficiente, fazendo com que eu mantenha uma respeitosa distância, disse esperançosa. Ela não tinha certeza de que queria conhecer a família nuclear. A barreira de Coulomb está acionada apenas para manter longe aquelas partículas de carga positiva. Há outras que não têm carga nenhuma e podem passar à vontade. Você não está carregada agora e por isso poderá passar pela entrada de partículas neutras. Ele apontou para uma passagem alta na parte de baixo da muralha do castelo, que Alice não tinha percebido ainda. Sobre ela estava escrito: apenas para partículas neutras. Nota: no centro de todo átomo existe um minúsculo núcleo atômico. Este núcleo contém a maior parte da massa de todo átomo, apesar de seu diâmetro ser cerca de 100.000 vezes menor. O núcleo tem uma carga positiva que atrai os elétrons carregados negativamente e mantém o átomo unido. Essa carga positiva, por outro lado, repele outras partículas carregadas positivamente e funciona como uma barreira em volta do núcleo, a barreira de Coulomb, protegendo-o de prótons e outros núcleos. Alice e seu acompanhante se aproximaram e bateram com força na porta. Como são as partículas nucleares? Alice perguntou, cautelosa. Elas são parecidas com os elétrons que nós conhecemos? Todos dizem que elas são maiores do que qualquer elétron e têm quase 2.000 vezes mais massa. A resposta não ajudou muito a diminuir o nervosismo que Alice sentiu ao ouvir passos lentos e pesados se aproximando pelo lado de dentro da porta. Os passos foram chegando cada vez mais perto e ela chegou a sentir o chão tremer a cada passo. Finalmente, eles pararam e a porta começou a se abrir devagar. Alice olhou para cima nervosamente para ver pela primeira vez esse monstro que a tinha conclamado. A porta se abriu por inteiro e ela continuava sem ver nada. Será que os núcleos eram invisíveis? Aqui estou! Disse uma voz irritada vindo da altura dos joelhos de Alice. Assustada, ela olhou para baixo e viu uma figurinha de pé, bem na frente dela. Não era muito diferente dos elétrons que ela tinha visto antes, a não ser pela aura de poder em volta dele e pelos óculos escuros, como os que seu acompanhante usava. Mas, lembrando-se de quanto tinha encolhido em seu caminho até o castelo Rutherford, Alice se deu conta de que essa figurinha era muito, mas muito menor do que os elétrons que ela tinha conhecido antes. Você não disse que os núcleos eram maiores do que os elétrons? Ela perguntou, virando-se indignada para encarar o Fóton. Ela estava brava por ter sido enganada de tal forma.
Bem, a maioria dos cidadãos bem informados concorda que eles são de fato maiores, e tenho certeza que você não quer pôr minha palavra em dúvida por um motivo tão pequeno. É claro que os núcleos são muito mais pesados do que os elétrons e por isso tendem a ser muito mais localizados. Por serem 2.000 vezes mais pesados, eles naturalmente têm 2.000 vezes mais energia de massa de repouso. E é amplamente aceito que eles, então, estão cerca de 2.000 vezes mais localizados, mesmo quando têm a mesma energia de um cara do tipo elétron. Isso quer dizer que eles conseguem ocupar menos espaço e então podem parecer menores do que os elétrons. Mas a opinião dos bem informados é que eles são maiores, na verdade. Em comparação com os cidadãos do núcleo, os elétrons atômicos têm uma energia e um momento muito baixos, e não são nem um pouco bem localizados. Eles formam consideráveis nuvens de elétrons que pairam pela vizinhança do núcleo e são geralmente muito grandes. Elas se espalham por um volume centenas de milhares de vezes maior do que o núcleo. Olhando em volta, Alice viu enormes nuvens cinzentas que o cercavam, nuvens que se espalhavam até onde a vista alcançava. Era estranho pensar que lá estavam os elétrons que ela tinha visto tantas vezes antes, mas agora do ponto de vista de uma escala muito mais compacta. O neutro que veio recebê-la, pois era isso que ele era, estava ficando impaciente. Não fique aí parada, seja lá quem for, reclamou ele. Chegue mais perto para que eu possa identificá-la. Ele não consegue nos ver? Perguntou Alice. Acho que ele é cego. Todos os nêutrons são assim, como confirmará a maioria das pessoas, respondeu seu acompanhante. Tipos como ele não têm quase nenhuma interação com fótons, não tendo nenhuma carga elétrica própria. Nêutrons são cidadãos que não têm interação de longo alcance, só se dispondo a interações de curtíssimo alcance. Partículas desse tipo não reconhecem outras até que estejam perto bastante para tocá-las. Eles se aproximaram do nêutron até esbarrarem nele. Ah, aí está você, disse ele. Entre e deixe que eu feche a porta. É muito mais agradável do lado de dentro. Ele ignorou o fóton de quem ainda não havia se dado conta. Alice observou com interesse que o fóton simplesmente sumiu nas fortificações do castelo, que eram, afinal de contas, compostas por fótons virtuais emitidos pela carga do núcleo. Alice seguiu o nêutron para dentro do castelo enquanto ele ia tateando por um corredor de pedra. A passagem parecia muito estreita, mas ia se alargando à medida que eles iam se aproximando, criando espaço suficiente para eles passarem. Alice achou tudo isso muito assustador, mas nunca tinha certeza suficiente do que estava acontecendo para fazer qualquer comentário. Agora que ela o conhecia, o núcleo que ela estava seguindo não parecia tão ameaçador quanto a princípio. Impaciente, sim, mas sinistro de jeito nenhum. Ele fazia Alice se lembrar de um tio distante que ela tinha. Juntos, eles adentraram uma câmara central de pedra nua com teto abobadado. As paredes se erguiam abruptamente e sumiam nas sombras que vinham de cima. Em toda a volta da construção havia aberturas em arco, levando a vários níveis superiores, lembrando vagamente os níveis de energia dos elétrons que Alice tinha visto no átomo lá fora. Toda a área do térreo parecia estar coberta por partículas e Alice percebeu que quando ela e seu acompanhante entraram, as pesadas paredes de pedra se afastaram um pouco para criar exatamente o espaço que faltava para acomodar os novos ocupantes. Desta vez, ela tinha certeza do que tinha visto e fez um comentário sobre o movimento. Isso é um efeito do campo autoconsciente do castelo, foi a resposta. Assim como os elétrons e todas as outras partículas, nós, núcleons, temos que ocupar espaços quânticos, e os estados disponíveis aqui são controlados pelo poço de potencial local. No caso dos elétrons no átomo, o poço de potencial é fornecido por nós. Os estados eletrônicos são fixados pelo potencial elétrico e nós controlamos esse potencial. O átomo é nosso território e a energia potencial dos elétrons em seu interior é controlada pela distância entre eles e a carga elétrica positiva dos prótons no núcleo central. Por meio do potencial elétrico produzido por essa carga, nós no núcleo controlamos os estados dos elétrons e os elétrons devem se adequar a esses estados da melhor maneira possível.
Em nosso caso, a situação é diferente. Nós mesmos fornecemos o potencial para nossos próprios estados nucleares. Se vocês fornecem o potencial em ambos os casos, isso com certeza faz com que os dois casos sejam os mesmos. Protestou Alice. Não, isso faz dos dois casos coisas muito diferentes. Veja bem, no átomo o potencial é fornecido principalmente pelo núcleo. E é por isso que o núcleo controla os estados apesar dos núcleons em si não fazerem uso deles. O potencial controla os estados que dão a distribuição de probabilidade para os elétrons, mas os elétrons que os utilizam têm pouco efeito sobre o potencial. O potencial atômico é mais ou menos o mesmo, não sendo muito afetado pela localização dos elétrons. Para o núcleo, por outro lado, o potencial onde estamos agora é produzido pelo esforço coletivo de todos os núcleos presentes. Nosso sistema é bastante democrático para nós mesmos, apesar de governarmos os elétrons autoritariamente. Nosso potencial coletivo fixa os estados que estão disponíveis para que nós os ocupemos e, por isso, controla nossa distribuição de probabilidades. Essa distribuição, subconsequentemente, controla o potencial, assim como eu disse no começo. É um ciclo vicioso, como se deve esperar da família nuclear. E você pode ver que os estados habitados por nós serão naturalmente alterados conforme muda a distribuição dos núcleons. A carga elétrica que produz o potencial nuclear é a mesma que a do potencial que segura os elétrons? Perguntou Alice, que achava que deveria entender isso com clareza. Não, na verdade é o oposto. A carga elétrica do núcleo está toda contida nos prótons. É bem possível que você veja uns prótons por ali. Ele acenou na direção de umas partículas que estavam próximas. Alice olhou e viu mais nêutrons que eram iguaizinhos ao seu acompanhante. Espalhados entre eles havia umas partículas com aparência distintamente mais segura e firme. Enquanto o nêutron parecia ligeiramente irritável, esses pareciam mal conter a sua fúria. Todos os prótons têm carga positiva e partículas com a mesma carga repelem-se mutuamente. Prótons estão sempre perdendo a paciência uns com os outros e ameaçando ir embora e largar tudo. É muito difícil mantê-los unidos, disso eu tenho certeza. Os elétrons não têm o mesmo problema? Achei que deveriam, se todos eles têm o mesmo tipo de carga negativa. Quaisquer dois deles que se aproximem um do outro deveriam ser repelidos. Isso é bem verdade. Eles se repelem mutuamente. Contudo, você deve ter percebido que os elétrons estão relativamente espalhados e dispersos, e suas cargas estão bem separadas. Por isso, a repulsão entre eles é bem fraca. A força de atração da carga positiva concentrada no núcleo consegue mantê-los em ordem. Os prótons do núcleo estão espremidos uns contra os outros, e por isso a força de repulsão entre eles é muito grande. As forças elétricas ameaçam destruir o núcleo. Vê nota 1 no final do capítulo. Nesse caso, o que é que os mantém juntos? Perguntou Alice com sensatez. Isso é resultado de uma força completamente diferente, uma força forte. Na verdade, ela é chamada de a interação nuclear forte. A interação nuclear forte é muito poderosa. Ela é capaz de superar a repulsão elétrica destrutiva do interior do núcleo, mesmo não causando efeitos óbvios do lado de fora. É uma força de curto alcance. Dentro do núcleo, as forças nucleares são dominantes, mas do lado de fora é quase impossível percebê-las. Tudo que você vê é o campo elétrico gerado pelas cargas positivas dos prótons. Nós, os núcleons, nos agarramos aos nossos vizinhos próximos quando eles estão dentro do nosso alcance. Mas não estamos realmente conscientes dos outros, mais afastados e espalhados pela multidão, e temos muito pouco efeito sobre eles. Desde que tinha entrado no salão central do castelo, Alice se sentia desconfortável. De repente ela sentiu um arrepio e percebeu que havia algo naquele aposento que não estava ali antes. Ela olhou em volta e não viu nada. Ela então olhou para o teto. Mal conseguiu ver um lado enorme de alguma coisa muito arredondada que atravessou as sombras do espaço acima de sua cabeça. Obviamente, era uma parte de algum objeto muito maior, de aparência vaga e tênue, como um fantasma e que atravessava as paredes como se elas não existissem. Alice deixou transparecer o susto e teve que explicar o que estava vendo ao nêutron, que, é claro, não conseguia ver nada. Deve ser um elétron, disse ele.
Eles preenchem todo o volume do átomo, o que significa que passam através do núcleo ou de qualquer outra coisa. Os elétrons não são afetados pela interação forte e por isso nem sabem que estamos aqui. O núcleo é uma pequena parte do volume ocupado por elétrons, por isso nós quase não os vemos aqui. Na verdade, não os vemos nunca, mas você sabe o que eu quero dizer. Então, a interação forte não é causada pelos fótons? Alice perguntou. Tinham dito a ela que a troca de fótons é o que mantém os átomos unidos, mas ela tinha entendido que isso se dava pela interação entre as cargas elétricas e deduziu que aquilo era algo completamente diferente. Você está certa! Não tem nada a ver com os fótons. A interação é causada por troca de partículas, assim como todas as interações, mas envolve um tipo diferente de partículas. A interação forte, na verdade, é causada pela troca de muitas partículas diferentes, sendo que a mais evidente delas é chamada pion. Os pions são bósons, e não poderiam ser outra coisa, pois são criados e destruídos durante o processo de troca. Pions têm uma massa muito maior do que a dos fótons. Na verdade, fótons não têm massa nenhuma, o que torna sua criação bem barata em termos de energia. A massa dos pions é cerca de 300 vezes maior do que a de um elétron. Eles podem ser criados por meio de uma flutuação de energia, como permite a relação de Heisenberg. Mas a flutuação precisa ser bem grande para fornecer a energia de massa de repouso do pion, e por isso não dura muito. Com o tempo de que dispõem, os pions não conseguem se distanciar de sua fonte, portanto, só podem ser trocados por partículas que estejam próximas, quase se tocando, na verdade. A interação forte é, consequentemente, de alcance muito curto. Nessa hora, iniciou-se um tumulto. 2 prótons tinham discutido violentamente e ameaçavam sair em disparada em direções opostas. Nêutrons acorreram para manter os 2 opositores bem separados, diluindo a força da repulsão entre eles. Ao mesmo tempo em que os nêutrons se aglomeravam entre os prótons para deixá-los mais separados, também se agarravam firmemente a eles para mantê-los dentro do núcleo. Está vendo como nós, nêutrons, somos necessários para manter o núcleo unido, especialmente os grandes núcleos? Observou um dos nêutrons. Dentro de um núcleo, todos os prótons se repelem mutuamente, não apenas aqueles que estão mais próximos, como é o caso com a interação forte. A repulsão acompanha a quantidade de prótons dentro do núcleo. Isso significa que os núcleos pesados, que têm um grande número de prótons, precisam proporcionalmente de mais nêutrons para mantê-los bem separados uns com os outros e impedir que a força de repulsão ultrapasse a força de atração exercida por seus vizinhos. A família dos núcleons vem de 2 clãs distintos, os prótons e os nêutrons. A linhagem exibida naquela parede mostra como eles se combinam. Ele indicou um grande diagrama pendurado na parede, entre vários outros símbolos e motivos decorativos de heráldica. O diagrama mostrava um imenso e fantasioso desenho de um próton e um nêutron em seus cantos superiores. Mais para baixo e ao centro estavam listados todos os diferentes núcleos em que a família estava envolvida. Alice percebeu que eles estavam identificados com os mesmos dizeres que ela tinha visto identificado os diferentes átomos na Marina Mendeleev. Examinando melhor, ela viu que essas marcações eram ligeiramente diferentes. Havia mais um número atribuído a cada um deles. Os núcleos estavam marcados como 1H1 para hidrogênio, 2HE hélio, 4, 3 Li de lítio, 7, e assim por diante. Do próton e do nêutron originais, no topo do diagrama, linhas foram desenhadas ligando-os aos vários núcleos listados. Havia uma linha do próton para o núcleo A1H1 e nenhuma linha ligando este ao nêutron. Para o núcleo de hélio 2,4, havia 2 linhas vindo do próton e 2 vindo do nêutron. Daí em diante, muitos núcleos tinham quase a mesma quantidade de linhas vindas do próton e do nêutron. Olhando em direção à parte de baixo do desenho, Alice viu que cada núcleo descrito tinha muito mais linhas vindas do nêutron do que do próton. Esse diagrama mostra como os diferentes núcleos são ocupados pelos 2 clãs de núcleos distintos. O primeiro número lhe diz a quantidade de prótons envolvidos, e o segundo número é também a quantidade de elétrons que podem ser controlados e assim decidem o comportamento químico do átomo.
O segundo número dá o total de núcleons que habitam um determinado núcleo. Núcleos mais leves têm o mesmo número de prótons e nêutrons. Um átomo de carbono, por exemplo, possui 6 prótons e 6 nêutrons. A repulsão produzida por 6 prótons, cada um deles repelido por todos os outros 5 prótons, ainda não é grande o bastante para superar a atração causada pela interação forte. Por outro lado, aqui em nosso núcleo de urânio, nós temos 92 prótons. A força de repulsão entre todos os diferentes pares de prótons é muito grande. Por isso, precisamos de um número relativamente grande de nêutrons para manter os prótons separados e diluir sua repulsão elétrica. Em nosso núcleo, temos ao todo 143 nêutrons. O número de nêutrons não precisa ser exatamente o mesmo número em todo o núcleo de urânio. Para cada elemento, o número de prótons é sempre o mesmo, já que é isso que estabelece o número de elétrons e o comportamento químico do átomo. Mas o número de nêutrons não tem muita influência na química do átomo e pode variar ligeiramente de um núcleo para outro. Núcleos de um elemento com diferentes quantidades de nêutrons são chamados de isótopos. Nós temos 143 nêutrons neste núcleo, como eu já disse, mas muitos núcleos de urânio têm 146, o que os torna um pouco mais estáveis. Já ouvi falar de estabilidade antes, disse Alice. Eu achava que os átomos eram totalmente invariáveis e que, apesar de participarem de diferentes compostos, os átomos em si durassem para sempre. Não é bem assim, as paredes da barreira nuclear potencial servem para nos manter no lado de dentro, assim como a barreira de Coulomb mantém os outros prótons fora. De vez em quando, porém, há penetração e o núcleo sofre alguma alteração. Funciona dos dois jeitos. Partículas de fora do núcleo podem querer entrar ou um dos nossos pode querer fugir. A razão pela qual prótons e nêutrons permanecem no núcleo é a mesma que mantém os elétrons no átomo. É porque eles precisam de menos energia onde estão do que se estivessem do lado de fora. A diferença no valor de energia que eles teriam se estivessem fora do núcleo é chamada de energia de ligação nuclear. Existem níveis de energia para núcleons dentro do núcleo, assim como existem níveis para os elétrons dentro do átomo. E, porque nêutrons não são idênticos a prótons, esses níveis podem ser ocupados por nêutrons e prótons independentemente. Sendo o processo de preenchimento de níveis o mesmo para nêutrons e prótons, núcleos estáveis tendem a ter quantidades iguais das duas partículas. Para núcleos mais pesados, com um número maior de prótons, a proporção de nêutrons é maior, como eu já expliquei. Para todos os núcleos, há uma razão entre prótons e nêutrons que resulta no átomo mais estável. Um excesso de qualquer um dos dois tipos criará uma tendência à instabilidade e a algum tipo de decaimento. Sou forçado a admitir que, no urânio, a repulsão entre os prótons é tão grande que o núcleo mal consegue manter sua estabilidade no melhor dos casos. Qualquer quebra no equilíbrio entre prótons e nêutrons poderia ser desastrosa. De repente, uma sirene soou e uma voz estridente ecoou pelo salão. Alerta! Alerta! Código Alfa! Há uma tentativa de fuga em andamento! Alice olhou em volta para ver se descobria a causa de tanto alarme. Tudo parecia como antes, havia um movimento considerável entre os núcleos reunidos, mas eles, assim como outras partículas que ela tinha conhecido, estavam sempre agitados. E isso não era nenhuma novidade. Olhando com atenção, ela percebeu que um pequeno grupo de partículas, 2 prótons e 2 nêutrons, estavam andando no meio da multidão, e que eles se agarravam firmemente uns aos outros. Eles corriam em direção à parede, se chocavam contra ela e depois corriam em direção oposta para colidir com a outra parede. Alice lembrou da pessoa que ela tinha visto tentando atravessar a porta trancada, logo que chegou ao país do Quantum. Nota: em núcleos maiores, onde há muitos núcleons, a repulsão entre os prótons se torna proporcionalmente mais forte e o núcleo pode se tornar instável. Eles podem sofrer um decaimento radioativo, em que o núcleo emite uma partícula, um aglomerado em que se espremem 2 nêutrons e 2 prótons, que conseguem atravessar a barreira de Coulomb. Os nêutrons também sofrem decaimento, P, beta, em que um elétron é criado dentro do núcleo e imediatamente escapa, porque os elétrons não são afetados pela interação forte. Núcleos também podem emitir raios Y, gama,
que são apenas fótons de alta energia. Comentou sobre isso com seu acompanhante e ele respondeu: o que você está descrevendo é o agrupamento que forma uma partícula alfa. Uma partícula alfa é um grupo de 2 prótons e 2 nêutrons que se unem tão firmemente que se comportam como se fosse uma só partícula. Por conter 2 prótons, a partícula alfa é repelida pela carga positiva total dos prótons e agora está tentando escapar, mas é impedida pela parede que cerca o núcleo. Eles estão tentando fazer um túnel para o lado de fora. Estão tentando fugir através da penetração de barreiras. Mais cedo ou mais tarde vão conseguir, é claro. Quanto tempo deve levar até que consigam? Perguntou Alice, curiosa. Alguns milhares de anos, eu diria. Não acha que é um pouco precipitado soar o alarme agora? Questionou Alice. Me parece que há tempo bastante para lidar com essa fuga sem precisar entrar em pânico. Mas nós não podemos contar com isso. Provavelmente eles levarão milhares de anos para escapar, mas é possível que consigam sair a qualquer momento. Não há como ter certeza, é tudo uma questão de probabilidade. Então, todos que fogem do núcleo utilizam a penetração de barreiras? Alice perguntou. Não todos. A emissão alfa é por penetração de barreiras, como eu acabei de dizer. Mas nós também temos emissões beta e gama, e nenhuma dessas duas exige penetração de barreiras. E como é que fazem então? Perguntou Alice com empenho. Ela achava que ia acabar lhe dizendo, quisesse ela ou não, mas pareceu-lhe mais educado perguntar. Emissão gama é emissão de fótons, assim como aquela obtida dos elétrons em um átomo. Quando um elétron é excitado para um estado mais elevado, e depois cai para um estado inferior, ele emite um fóton que transporta a energia liberada. A mesma coisa acontece quando uma excitação do núcleo rearruma os prótons carregados. Um fóton é emitido quando o núcleo retorna ao estado de energia mais baixa, devido ao fato das energias de interação no núcleo serem bem maiores do que no resto do átomo. Os fótons gama têm muito mais energia do que os fótons emitidos pelos elétrons atômicos. Na verdade, eles têm uma energia centenas de milhares de vezes maior, mas continuam sendo fótons. Emissão beta é a emissão de um elétron de dentro do núcleo. Seu informante continuou. Pensei ter ouvido você dizer que não havia elétrons dentro do núcleo, protestou Alice. Você disse que os elétrons não eram afetados pela interação forte e que só passavam por aqui de vez em quando. Pois é verdade, não há elétrons no núcleo. Se o núcleo não pode conter elétrons e não há elétrons lá, disse Alice com paciência, como é que pode um elétron sair do núcleo? Não faz sentido. Ele não pode sair a não ser que esteja lá dentro. É justamente porque o núcleo não pode conter elétrons que eles escapam de lá tão rapidamente. Os elétrons são produzidos bem no interior do núcleo numa interação fraca, e como o núcleo não pode contê-los, é claro que eles escapam imediatamente. É bem simples quando você para pensar, disse o nêutron docemente. Pode até ser, disse Alice, que achava que não estava nada claro ainda. Mas o que é uma interação fraca? Como é que os elétrons... Novamente, uma sirene soou e um arauto em algum lugar no alto do salão gritou: Atenção todos, o castelo está sendo atacado! Fomos cercados por um plasma quente de partículas carregadas. Oh céus, gritou Alice, isso parece sério. Não, na verdade não, respondeu tranquilizador um nêutron que estava por perto. É pouco provável que alguma das partículas carregadas no plasma tenha energia suficiente para atravessar nossas defesas. Venha ver. Ele levou Alice através de várias galerias e níveis de energia no interior do castelo até chegarem a uma posição de onde Alice conseguiu ver o lado de fora. Ela viu outros castelos nucleares ao longe e, espalhados pela planície, havia prótons se movendo com velocidade. Aqueles prótons são de um plasma quente de hidrogênio, disse o novo acompanhante de Alice. Em um plasma, os átomos perdem alguns de seus elétrons e se tornam íons positivos com carga positiva. O núcleo de hidrogênio contém um único próton. Por isso, quando um átomo de hidrogênio perde seu elétron, não sobra nada além de um próton. Os plasmas podem ser bem quentes e então os prótons se movimentam com muita energia, mas não o bastante para conseguir entrar aqui, arrematou. Alice observou alguns prótons correndo em direção a um núcleo e começando a escalar a base curvada de uma de 2 paredes.
Quanto mais eles subiam, mais devagar se movimentavam, pois iam gradativamente perdendo sua energia cinética até parar de repente, ainda no começo da subida. A partir dali, eles escorregavam de volta e partiam em uma direção diferente daquela de onde tinham vindo. Você está vendo, mesmo que eu não consiga ver, que eles não estão tendo sucesso nessas tentativas de chegar ao lado de dentro. O guia de Alice continuou. Eles não podem tentar a penetração de barreiras? Alice perguntou. Podem, na verdade, poderiam em princípio, mas eles passam tão pouco tempo perto do núcleo que é muito improvável. Nessa hora, Alice percebeu uma movimentação ao longe. Algo se aproximava com uma velocidade surpreendente. O que está vindo ali? Alice perguntou, bastante ansiosa. Não tenho a menor ideia, respondeu o Nêutron. Tem alguma coisa vindo aí? Alice percebeu que o Nêutron naturalmente não saberia que uma partícula carregada rápida se aproximava ao galope, deixando rastros de fótons virtuais quase invisíveis por onde passava, como um tornado. Enquanto Alice descrevia sua aparência para o Nêutron, o visitante chegou a um castelo que encontrou no seu caminho. Quase sem diminuir a velocidade de sua louca investida, ele subiu pelas paredes e passou pelo topo. Um segundo depois, Alice o viu desaparecer no horizonte sem ter sido aparentemente afetado pelo encontro. O mesmo não poderia ser dito do núcleo onde ele entrou, que estava completamente despedaçado. Grandes porções suas voavam em diferentes direções. Alice acabou de descrever o acontecimento. Ah, esse foi um raio cósmico. Vez ou outra vemos um deles passar por aqui. Eles vêm de algum lugar de fora do nosso mundo e têm uma energia enorme. Para a energia necessária para atravessar a barreira de Coulomb de um núcleo não é quase nada. Ele não encontra resistência nenhuma. Não temos defesa alguma contra eles, mas felizmente eles são muito raros, como eu já disse. Olhando para baixo, para o lado de fora, Alice distinguiu umas figuras ariscas se movimentando lenta e disfarçadamente. Veja só! Ela gritou, esquecendo-se de quem era seu acompanhante. Tem uns nêutrons andando lá fora. O quê? Perguntou o Nêutron ao seu lado. Tem certeza? Isso é sério. Venha, devemos ir ao salão principal imediatamente. Ele levou Alice de volta através dos sucessivos níveis de energia para o salão por onde ela havia entrado, ignorando seus protestos de que não havia muitos nêutrons do lado de fora e de que eles não tinham muita energia, na verdade. Assim que chegaram, um nêutron invasor, sem nenhum aviso, atravessou a parede e aterrissou bem no meio do salão, em cima de todas as outras partículas. Este não era um dos habitantes normais do núcleo, mas um dos nêutrons estrangeiros, vindo do lado de fora. Alice se lembrou que o fóton virtual tinha dito a ela que a barreira de Coulomb não tinha efeito nenhum sobre as partículas neutras, e que foi por isso que ela pôde atravessar a barreira sem a menor dificuldade. Da mesma forma, esse nêutron havia entrado sem ter sido convidado. Houve uma comoção e um pânico imediato entre os núcleons. Eles corriam para lá e para cá, em extrema confusão, saindo de uma galeria para outra, gritando que a estabilidade do núcleo tinha sido totalmente comprometida pela adição desse nêutron extra. Enquanto eles corriam de um lado para o outro, Alice notou assustada que o salão inteiro estava tremendo violentamente em solidariedade. As pesadas paredes de pedra estavam vibrando com uma tremulante gota d'água. Numa hora o salão estava quadrado e compacto e em seguida se esticava ficando longo e estreito. Uma passagem apertada se formou próximo ao lugar onde Alice estava e o salão quase se dividiu em dois. As paredes oscilavam para frente e para trás e cada vez mais o salão se estreitava na metade. O salão se esticou pela última vez. Alice viu duas paredes se afastarem em direções opostas, enquanto as outras duas se aproximavam como se fosse esmagar a ela e as partículas que estavam por perto. Das vezes anteriores, esse movimento parava e se invertia antes que a passagem se fechasse. Mas, dessa vez, as paredes foram uma de encontro à outra, bem onde Alice estava, junto com uns poucos nêutrons. Nota: o potencial elétrico do núcleo gera a barreira de Coulomb, que repele as partículas carregadas positivamente. Prótons de baixa energia são incapazes de passar por cima desta barreira. Em princípio, eles podem passar através dela por penetração de barreiras, mas a probabilidade disso acontecer é baixa,
pois eles estão apenas de passagem e sua interação com o núcleo é efêmera. Algumas partículas na radiação cósmica têm energia suficiente para ultrapassar a barreira e atravessá-la, transferindo para o núcleo energia bastante para despedaçá-lo totalmente durante sua passagem. Nêutrons não têm carga elétrica. Para eles, a barreira não existe. Um nêutron que venha colidir com o núcleo pode passar direto. Quando as paredes passaram através dela, Alice se viu de volta à planície do lado de fora do castelo. Ela olhou para trás e viu que a torre alta e sombria tinha sido dividida ao meio por uma rachadura. Ela viu o castelo se dividir em duas torres, uma para cada lado. Cada uma delas estava se agitando violentamente, suas superfícies vibrando como um saco cheio de gelatina. Fótons de alta energia decolavam dos dois castelos como fantásticos fogos de artifício, enquanto ambos se desfaziam da energia excedente. Gradualmente, a vibração diminuiu e as duas formas irregulares adquiriram a mesma forma anterior que ela tinha visto a princípio. Duas réplicas menores do castelo Rutherford estavam agora à sua frente. Mas elas não ficaram no mesmo lugar. As duas torres começaram a deslizar rapidamente, uma para longe da outra, repelidas pela carga positiva que antes era compartilhada entre elas. Bem que acabou, eu estava ficando assustada. Alice admitiu para si mesma. Examinando a paisagem à sua volta, ela avistou alguns nêutrons que tinham sido expelidos no castelo junto com ela, na hora da divisão. Eles estavam dispersos pela planície, correndo em direções aleatórias. Um deles chegou por acaso à forma distante de outro castelo nuclear e logo sumiu através da parede. Por um curto espaço de tempo, nada aconteceu. Depois Alice viu que esse castelo também começou a tremer. O tremor foi aumentando até que de repente o castelo se partiu ao meio. "Oh não!" gritou Alice ao perceber que as duas metades se afastavam espalhando fótons energizados. Quase sem ser visto, um novo grupo de nêutrons saiu correndo da cena da catástrofe. Antes que se passasse muito tempo, uns poucos nêutrons que agora vagavam sem destino pela planície esbarraram e entraram em outro núcleo também por acaso. Novamente, o processo se repetiu, resultando em mais uma divisão de núcleos com mais fótons gama sendo expelidos e ainda mais nêutrons sendo ejetados para vagar novamente em confusão. E assim por diante, o processo ia se repetindo. Logo, havia 4 núcleos sofrendo a separação. E depois 10, 20, 50, ao seu redor Alice só via castelos nucleares se desfazendo em fissões flamejantes, enquanto acima de sua cabeça a paisagem se incendiava com a intensa e ardente radiação dos fótons de alta energia. "Que horror!" gritou apavorada. "O que pode estar acontecendo?" "Não se preocupe, Alice", disse uma voz calma ao lado dela. "É só uma fissão nuclear induzida, uma reação em cadeia, entende? Não é nada com que você deva se preocupar. É só porque você está bem no meio do que no seu mundo chamam de explosão nuclear." Alice olhou em volta até avistar o rosto calmo do mecânico quântico. "Não precisa se preocupar", ele repetiu. "As energias envolvidas numa reação de fissão são menores do que as que você encontrou no interior do núcleo. O único problema é que elas não estão mais confinadas do núcleo. Estive procurando por você", ele continuou ainda calmamente. "Pois devo lhe entregar este convite." Nota: alguns núcleos podem vir a se dividir em 2 núcleos menores e mais estáveis, em um processo conhecido como fissão nuclear. Isso pode ser causado pela adição de um nêutron extra, que não é mantido do lado de fora pela barreira de Coulomb, e é a gota d'água para um núcleo já instável. A fissão pode liberar vários outros nêutrons, criando uma reação em cadeia. Ele entregou a Alice um convite formal e todo adornado com relevos. "É um convite para o baile de massacrados das partículas, uma festa realizada para todas as partículas elementares", ele disse. Notas do final do capítulo. 1. Quase tudo no mundo físico pode ser interpretado como um resultado da interação elétrica entre elétrons e fótons, virtuais ou não. As propriedades dos sólidos, dos átomos individuais e dos comportamentos químicos que advêm da interação entre átomos podem ser todos reduzidos à interação entre elétrons. Assim como os elétrons que interagem com o resto do mundo, há no interior do átomo um núcleo de carga positiva.
O núcleo não se mantém unido por causa de forças elétricas, é o oposto, na verdade. O núcleo atômico contém nêutrons, que não têm carga elétrica, e prótons, que são carregados positivamente. Dentro do pequeno espaço do núcleo, cujo diâmetro é normalmente 100.000 vezes menor do que o tamanho do átomo inteiro, a força de repulsão entre os prótons é enorme. Essa força elétrica tende a despedaçar o núcleo e por isso deve haver uma força maior que mantenha o núcleo coeso. Uma força que, por alguma razão, não aparece em mais nenhum lugar. Tal força existe e é chamada de interação nuclear forte. Apesar de ser forte, tem alcance muito limitado e sua influência não é claramente percebida no lado de fora do núcleo. A interação forte é produzida pela troca de partículas virtuais, assim como a interação elétrica é produzida pela troca de fótons. Fótons não têm massa de repouso, mas as partículas intercambiadas na interação forte são relativamente pesadas. Elas precisam adquirir sua energia de repouso através de uma flutuação quântica particularmente grande, o que só é possível por um curto intervalo de tempo. Tais partículas virtuais pesadas têm vida muito curta e são incapazes de afastar muito de sua fonte. Consequentemente, a interação que produzem é de curto alcance.